Carlos tinha 38 anos, 2 empregos e ainda assim não conseguia fechar o mês. Não porque era irresponsável, não porque gastava demais. Era porque ninguém nunca tinha te ensinado e ele descobriu isso tarde demais. Carlos é uma pessoa real, ou pelo menos representa milhões de brasileiros reais. Em 2019, ele foi demitido depois de 14 anos numa empresa. Com a indenização, fez o que todo mundo faz. Colocou no banco, esperou um conselho do gerente. O gerente indicou um fundo com taxa de administração de 2% ao ano. Em 5 anos, Carlos perdeu mais de 30% do poder de compra do que tinha economizado. Não foi fraude. Foi o sistema funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. Para eles. Não para você. Existem 5 livros que ensinam exatamente como esse sistema opera, como ele foi construído e, mais importante, como sair dele. 5 livros que bancos não recomendam, que escolas não ensinam e que nenhum gerente vai te sugerir. Vamos do menos ao mais perigoso. Porque o quinto vai te fazer entender uma coisa que, uma vez entendida, você nunca mais vai conseguir ignorar. Livro 1. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Os ricos compram ativos, os pobres só têm despesas. A classe média compra passivos pensando que são ativos. Kiyosaki cresceu com 2 pais. O dele, professor universitário com mestrado e doutorado, morreu pobre. O pai do seu melhor amigo, que nunca terminou o ensino médio, morreu um dos homens mais ricos do Havaí. A diferença não era inteligência, era o que cada um acreditava sobre dinheiro. O pai pobre acreditava que a segurança vinha de um bom emprego. O pai rico sabia que emprego é a armadilha mais sofisticada que existe. Você troca tempo por dinheiro, mas o tempo acaba e o dinheiro nunca é suficiente para comprar o tempo de volta. Esse ciclo tem nome. Kiyosaki chama de corrida dos ratos. Você acorda, trabalha, paga contas, dorme, acorda, trabalha. E o sistema lucra em cada etapa dessa rota. A lição central do livro é absurdamente simples e completamente ignorada pela maioria. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso sem que você precise trabalhar diretamente por ele. Passivo é tudo que tira. O seu carro é um passivo. O financiamento da casa é um passivo. A poupança com rendimento abaixo da inflação é um passivo disfarçado de segurança. Os ricos acumulam ativos. O sistema foi desenhado para você acumular passivos e chamar isso de conquista. Por que o sistema não quer que você leia isso? Porque bancos lucram quando você financia. Financeiras lucram quando você parcela. O governo arrecada mais quando você trabalha que quando você investe. Kiyosaki ensina a sair do lado errado da equação. Livro 2. O Homem Mais Rico da Babilônia, George S. Clason. Uma parte de tudo que você ganha é sua para guardar. Não menos que 1/10. Pague primeiro a você mesmo. A Babilônia era a cidade mais rica do mundo antigo, e ela não tinha petróleo, não tinha recursos naturais, não tinha nada que a natureza não tivesse dado igualmente a seus vizinhos. A riqueza da Babilônia foi construída com uma única coisa: a disciplina de guardar antes de gastar. 6.000 anos depois, o Brasil tem 66% da população sem reservas de emergência. O sistema funcionou perfeitamente. Clason escreve em forma de parábolas, histórias de Arcade, o homem mais rico da Babilônia que não nasceu rico. Começou como escriba. A diferença foi que quando seu mentor lhe ensinou uma regra, ele obedeceu. Guarde pelo menos 10% de tudo que ganhar antes de qualquer gasto. Não depois de pagar as contas. Antes, pague-se primeiro. Essa inversão simples de ordem muda tudo. O livro ensina também o princípio que Carlos nunca aprendeu. Não invista em algo que não entende. Arcade perdeu suas primeiras economias porque entregou dinheiro a um oleiro para comprar joias fenícias. O oleiro entendia de barro, não de joias. O equivalente moderno? Deixar seu dinheiro num fundo que o gerente do banco indica sem explicar. Porque ele ganha comissão, não porque é o melhor para você. Por que o sistema não quer que você leia isso? Porque um brasileiro que guarda 10% antes de gastar, que investe só no que entende
e que não pede dinheiro emprestado a juros absurdos é um brasileiro que o sistema financeiro não consegue explorar. São regras de 6.000 anos que o seu banco não tem interesse em te ensinar. Livro 3. Mais esperto que o diabo, Napoleon Hill. Os alienados são controlados. Os que pensam por si mesmos são livres. E 98% das pessoas estão alienadas, seguindo hábitos que nunca escolheram conscientemente. Esse livro foi escrito em 1938 e ficou trancado numa gaveta por 73 anos. A esposa de Napoleon Hill, quando leu, disse que era controverso demais, que não poderia ser publicado, que as ideias eram perigosas. Em 2011, finalmente veio a público. Já vendeu mais de 100 milhões de cópias. A pergunta que fica: o que exatamente era perigoso demais? O livro é estruturado como uma entrevista de Hill com o próprio diabo. Ficção? Talvez. Mas a metáfora é cirúrgica. O diabo do livro não é sobrenatural. É o mecanismo que mantém 98% das pessoas presas numa vida que não escolheram. Hill chama de alienação, o estado de não pensar por si mesmo, de seguir o que a família disse, o que a escola ensinou, o que o gerente do banco recomendou, sem nunca questionar se aquilo serve a você ou serve a eles. O sistema financeiro brasileiro, com juros rotativos de cartão acima de 400% ao ano, com o cheque especial, com fundos de taxa de administração absurda, sobrevive exatamente da alienação de Hill. Você não questiona porque nunca te ensinaram a questionar. A escola te ensinou a memorizar para passar em prova. Não te ensinou como o dinheiro funciona. Isso não foi acidente. Por que o sistema não quer que você leia isso? Porque um brasileiro que pensa por si mesmo sobre dinheiro para de pagar 400% de juros no rotativo. Para de aceitar a primeira proposta do banco. Começa a fazer perguntas que os gerentes não foram treinados para responder honestamente. Livro 4. A Arte da Guerra. Sun Tzu. Conheça o inimigo e conheça a si mesmo. Em 100 batalhas, você nunca estará em perigo. Sun Tzu escreveu esse livro há 2.500 anos para generais chineses. Hoje ele está na estante de todo CEO de banco, todo negociador de Wall Street, toda grande corporação financeira do mundo. Eles leram, você provavelmente não. Isso não é coincidência, é vantagem estratégica deles sobre você. O princípio central de Sun Tzu aplicado ao dinheiro. Você não pode vencer uma batalha que não sabe que está travando. Quando você entra numa agência bancária para assinar um contrato de financiamento, existe uma equipe de especialistas do outro lado que passou anos estudando como fazer você assinar pelo maior valor, pelo maior prazo, com a maior taxa possível. Eles conhecem você, estudaram seu comportamento, sabem que você vai ceder quando o atendente sorri e diz: mas cabe no bolso. Você não sabe nada sobre eles. A arte da guerra ensina. O campo de batalha precisa ser escolhido por você, não pelo adversário. Pesquise antes de entrar. Compare antes de assinar. Nunca deixe que a pressa do outro lado determine o seu ritmo de decisão. Bancos têm meta. Você tem escolha. Use isso. Porque o sistema não quer que você leia isso. Porque um cliente que entra sabendo o que quer, que comparou taxas, que entende o contrato, esse cliente não assina o produto mais caro. Conhecimento é o único equipamento que equilibra a batalha financeira. Livro 5. As 48 Leis do Poder, Robert Greene. Esse é o livro que prometemos, o último, o mais perigoso, e não porque ensina a ser mau, mas porque te ensina a enxergar o que sempre esteve acontecendo ao seu redor sem você perceber. Use-o somente para defesa e não como arma. O poder é um jogo social. Para aprender a dominá-lo, você deve desenvolver a capacidade de estudar e compreender as pessoas. Não adianta querer ficar de fora. Quanto mais rápido você descobrir as regras do jogo, maiores serão suas chances. Esse livro foi banido em algumas prisões dos EUA, porque os administradores acharam que dava poder demais aos presos. Pensa nisso. Um livro tão perigoso que não pode entrar numa prisão e, ao mesmo tempo, está na biblioteca de Jay-Z, de 50 Cent, de líderes políticos e executivos do mundo inteiro. A pergunta é: quem tem acesso a esse conhecimento e quem não tem?
Greene passou anos estudando figuras históricas, César, Cleópatra, Maquiavel, Rockefeller, e extraiu os padrões que separam quem manda de quem obedece. Não como manual de vilania, como mapa de realidade, uma das leis mais perturbadoras aplicada ao sistema financeiro, faça as pessoas acreditarem que elas têm escolha enquanto você controla as opções. Sabe aquela sensação de que você escolheu o plano bancário que o gerente apresentou? Ele apresentou 3 opções, todas com taxa de administração alta. A ilusão de escolha foi projetada para parecer liberdade. Outra lei: nunca pareça estar trabalhando. Deixe outros fazerem o trabalho sujo enquanto você colhe os frutos. Fundos de investimento cobram de você enquanto dormem. O dinheiro trabalhando por você na poupança, na verdade, trabalha mais para o banco que gerencia seu dinheiro. Greene não está dizendo que você deve agir assim. Está dizendo, eles já estão agindo assim. Você precisa saber. Por que esse é o livro mais perigoso da lista? Porque depois de ler As 48 Leis do Poder, você para de ver o sistema financeiro como uma série de produtos e serviços e começa a ver como um jogo de poder cuidadosamente construído para beneficiar quem entende as regras. Carlos não entendia as regras. Agora você entende. O que Carlos faria se soubesse disso? Carlos não leu nenhum desses livros e pagou caro por isso, literalmente. A pergunta que fica é: e você? Pai rico, pai pobre te ensina que você está acumulando a coisa errada. O homem mais rico da Babilônia te dá as regras mais antigas de riqueza que existem. Mais esperto que o diabo te acorda do piloto automático. A arte da guerra te arma para ir à negociação que você nem sabia que estava tendo. E as 48 leis do poder te mostra o tabuleiro inteiro, com todas as peças que sempre estiveram lá. Esses 5 livros não vão te fazer rico da noite para o dia, mas vão te fazer parar de ficar pobre de uma forma que você nunca vai esquecer. Se você chegou até aqui, o algoritmo precisa saber que esse conteúdo vale o seu tempo. Like, inscrição e compartilha com alguém que ainda não entendeu as regras do jogo. Na semana que vem, os 5 maiores esquemas financeiros da história do Brasil e como eles continuam acontecendo hoje com outros nomes.